Cara, eu tava treinando aqui de boa, fui tomar um banho bem ali, e eu tava percebendo que agora que chegamos no mês de novembro, que é aquele mês que chega aos festejos em algumas cidades, que chega a parte do final do ano, que o final do ano a gente vai se desculpando com algumas pessoas que a gente tem coisas não resolvidas, que a gente brigou, que são inimigos nossos, e a gente deseja feliz ano novo, que a gente deseja feliz Natal, e assim, papo vai, papo vem, mas assim, continuando, eu tava banhando e me lembrando de uma história que aconteceu no meio do ano, que aconteceu foi exatamente comigo, e essa história, se digamos que eu saí no lado certo dela, que ela só veio se completar agora no mês de setembro, e eu certo dessa história. Pela primeira vez assim na minha vida, eu vou dizer que não fui eu que errei, sim foi a mulher que eu estava me envolvendo. Essa história começou, foi no meio do ano, em julho, por aí mais ou menos, no sétimo mês do ano. Foi bem no finalzinho de julho, eu estava conversando com uma menina que um amigo meu me levou numa locadora e levou ela ali para ela me conhecer. Nisso, quando a gente se conheceu ali na locadora, a gente estava conversando, se conhecendo, eu ensinei ela a jogar, e papo vai, papo vem, a gente começou a ali se conhecer melhor, conhecer o tipo que um faz para o outro, e percebemos que a gente criou uma conexão emocional ali naquele mesmo momento. Já chegando pelo final da noite, por aí mais ou menos, cada um tinha que ir embora. O meu amigo ia levar ela para casa dela e ele depois ia me levar para minha casa, porque a gente mora muito longe um do outro ali e tinha que ir logo porque já ia ficar perigoso na rua, já ia dar meia-noite. Com isso, a gente estava conversando ali, eu e essa menina que eu conheci nesse dia, e a gente acabou até que ficando ali, se beijamos, ficamos no love. Cala a boca, cachorro fela da puta, rei. Desgraçado, velho. Continuando, a gente ia continuando ali conversando e a gente até que ficou ali no love, ficamos se beijando ali por um tempo. Depois ele foi deixar ela na casa dela e ela pediu meu Insta para poder conversar comigo lá pro meu amigo e ele passou o meu Insta para ela. Quando isso aconteceu, a gente ficamos conversando ali à madrugada, por aí, e a gente viu se ia dar certo da gente ficar uma outra vez por aí, e foi assim. Chegando assim, uns 2 dias depois que a gente se viu, tudo, ela estava passando pela minha rua e a gente se viu ali. Aí ela pediu para poder eu deixar ela lá na casa dela, que já estava ficando quase de noite nessa hora. E eu fui lá como todo bobinho ali, deixei ela, a gente ficamos conversando no caminho e a gente até que ficou de novo. Mas aí que chegou um porém, só que depois dessa ficada que a gente teve, já chegou a vaquejada. Aí nessa época da vaquejada que estava tendo por aí, lá para agosto, a gente ficou ali uns dias sem conversar, porque ela ia para vaquejada e eu tinha que ir resolver uns problemas meus que eu tinha por ali para resolver. E com isso ela, tipo, disse que gostava de mim, que estava realmente interessada em ficar comigo de novo. Mas ela depois disse que ficou com outro menino ali, aí perguntou se não tinha problema. Eu Assim, eu tava numa fase que tava voltando a ser o que era antes, que era um cara inocente, que tava sendo bonzinho com todo mundo, besta. Eu aceitei isso na boa, mas eu disse pra ela não fazer isso de novo. Aí, com isso, chegou o final de semana, a gente não se viu. A gente só foi se ver no dia de segunda-feira, quando eu vim treinar aqui nesse lugar que eu tô, que é uma pracinha aqui. O meu amigo apareceu aqui nessa parte de cima da praça. Ele disse que vinha trazer ela aqui pra mim, pra poder conversar comigo. E ele trouxe ela, só que ela tava bêbada da vaquejada, do último dia que tava tendo. Aí ela disse que não queria mais ficar comigo, que tava querendo, tipo, ficar na paz dela, que eu não fazia o tipo dela. E que ela queria ficar de boa comigo, ter esse sentimento de remorso disso. E eu, na boa, eu levei isso na maior raiva, porque, tipo, sei lá, a pessoa me tratou como se fosse um lixo, realmente, que ela tava dizendo que eu não era o que ela esperava, que queria coisa melhor. Eu deixei isso na boa até. Ela até disse depois que eu agi imaturo, sendo que eu só saí de perto dela, parei de conversar com ela e segui para minha casa. Depois disso a gente ficou um mês mais ou menos sem conversar, do começo de agosto até o final de setembro para outubro, e foi assim.
Aí eu mandei mensagem para ela de novo, porque eu vi o Insta dela online ali. Aí a gente voltou a conversar. Aí ela disse que se sentiu bem decepcionada comigo com a minha atitude, que foi ter saído de perto dela ali, que eu agi que não uma criança, que as amigas dela disse que não era a atitude de um homem de alto valor que fazia aquilo ali. Eu só disse que era só o meu jeito de ser, porque eu aprendi isso com a vida, de ser desse jeito. E foi assim até. A gente ficou conversando alguns dias até, aí depois ela disse que até gostava de mim, que queria ficar comigo de novo, mas agora de mim só quer só amizade, que agora de mim ela não vê nada além de amizade. E foi assim até um certo ponto. Aí depois eu comecei a voltar a ler um livro de novo, que eu vou até recomendar aqui pra vocês, que é o Anti-Otário. Eu comecei a ler esse livro de novo, eu comecei a ter as lembranças do começo do ano, que eu tava sendo um cara foda, que eu tava sendo bem respeitado pelo povo aqui na minha cidade, que eu tava realmente virando um exemplo de cara aí a se seguir. Aí, realmente, eu tratei ela da forma que um anti-otário deveria tratar uma mulher. Que realmente é tratar ela com desprezo, quando a mulher não tem valor, e deixar ela ali seguir a vida dela. Cada um tem que seguir o seu rumo. E depois ela disse que eu tô agindo imaturamente, porque ela deveria ter o valor, que ela deveria ter isso, aquilo, que ela deveria ser bem tratada. Mas simplesmente parei de conversar com ela, ela quis mandar mensagem de novo, eu comecei a responder ela ali com toda a educação do mundo, e depois disso a gente se bloqueou. Tem até umas prints de conversa que realmente eu tenho com ela aqui, que realmente mostra que quem estava errado era ela e não eu. Mas simplesmente ela disse que não quer mais conversar comigo e que se me ver na rua ela vai me desprezar. Coisa que deveria ter feito desde o começo, porque eu mesmo, tipo, tô fazendo isso com ela quando eu vejo ela por aí na rua. Porque se ela fez isso comigo no começo, o que é que eu devo fazer? Devo realmente só seguir minha vida e vida que segue. E realmente essa história serve como, por exemplo, para mim, me lembrar que eu quase ia pro fundo do poço e que eu realmente voltei no último segundo ao meu jeito que eu era antes, que era o cara de alto valor, que é o anti-otário que eu sou hoje mais ou menos. Então é isso que eu devo ser agora e que eu vou seguir pra frente. E espero que alguns de vocês peguem essa história e realmente usem ela como exemplo para poder serem alguém melhor e não serem tratados de qualquer jeito por mulher. Porque homem que é homem de verdade merece ter o respeito, merece ter a atenção devida ali e que merece também ter todo o foco só no seu próprio trabalho. Então é isso, né? Realmente usem essa história aí como um exemplo assim a se seguir, que vocês não devem ser tratados de qualquer jeito por mulher. Então, é isso e fui.